Hoje eu vim pra rua pra mostrar pra vocês como que essa coisa minúscula mudou completamente tudo. E eu não tô falando só de qualidade de imagem nem estabilização, tô falando principalmente da minha cabeça. Porque antes pra gravar um vídeo de 2 minutos, eu passava mais de 30 minutos fazendo todas as configurações, entre colocar tripé, iluminação. E isso gerava um desconforto e um esforço muito grande. Então, na maioria das vezes, a ideia morria antes mesmo de eu apertar o botão de gravar, pelo cansaço e esforço. E quando você tem tantas barreiras antes de você começar a gravar, você acaba se tornando um diretor chato do seu próprio cotidiano. Isso te deixa cada vez menos à vontade para fazer o que você quer, que é criar. Eu já contei aqui, mas o primeiro vídeo do canal, vou inclusive deixar marcado aqui, ele é fruto de meses de gravação e ele tem apenas 2 minutos. Então eu gravei takes muito espaçados porque eu me preocupava muito com o ângulo, me preocupava muito com a iluminação que eu estava recebendo, com o áudio. Quando você começa, você pensa que o seu maior problema é falta de equipamento. Então você vai lá, compra mais iluminação, você vai lá, compra um tripé melhor, compra às vezes um microfone melhor, você acha que isso vai fazer tudo. Quando na verdade a maior barreira está em você conseguir viver e documentar isso, sem necessariamente criar tantas barreiras assim. Quando eu comecei esse canal eu tinha só meu celular e mais nada. Eu comprei bem depois um lapela e não tinha nada de iluminação, sabia pouquíssimo de iluminação também, mas a minha preocupação era sempre comparando com os outros criadores de ter equipamentos melhores. Eu achava que isso ia fazer uma grande diferença na minha criação de conteúdo, quando na verdade quanto mais equipamento eu tinha, e nem tem tantos hoje, isso gerava mais barreiras para eu gravar, mais empecilhos para eu gravar, mais coisas para me preocupar enquanto eu tô gravando. E aí no fim, eu não gravava. Na minha visão, o criador de conteúdo não deveria ensinar a vida, ele deveria documentar ela. E quanto menos barreiras você tem para você fazer isso, melhor. Então, ter uma câmera que cabe no seu bolso, que é super discreta, pequena, menos agressiva ou chamativa que um celular, vai diminuir muito a fricção que você tem entre viver a sua vida e documentar ela. E isso faz total diferença. É isso que faz com que você volte a ser o protagonista dos seus vídeos, das suas criações, e não só a equipe de filmagem preocupada com um monte de equipamento. Mas aí, teve um dia que eu quase desisti de gravar tudo. Há pouco mais de um ano, eu saí do país pela primeira vez e tive a oportunidade de conhecer 4 países. E eu tava não tinha câmera ainda, mas eu já tinha comprado tripé, tinha comprado iluminação, tinha o meu lapela. Porém, eu estava tão preocupado com o enquadramento, estava tão preocupado em ter ali a luz ideal, ter o áudio ideal, que eu perdi a oportunidade de capturar vários momentos incríveis que eu vivi nessa viagem. E é um dos meus grandes arrependimentos, assim, porque é algo que você não vive, né? É um momento extraordinário ali. Você fica tão preocupado com essas outras coisas que você esquece de viver e documentar. Então, em várias situações, eu perdi a oportunidade de fazer as duas coisas, de viver e documentar. Uma porque eu estava preocupado com a parte técnica e outra porque eu realmente não tinha ali um conhecimento, não tinha essa maturidade de como que eu poderia lidar com isso. Então, perdi realmente a oportunidade de gravar momentos únicos assim. E foi a partir daí que eu mudei a minha forma de pensar em relação à criação de conteúdo. Essa câmera aqui me forçou a ser minimalista e o minimalismo te faz você focar na única coisa que importa, que é a sua história, a sua vulnerabilidade, preocupar menos com as outras coisas externas. Quando a sua imagem não tem fundo desfocado, nem um ambiente cinematográfico, o que vai segurar o vídeo é a sua verdade, é a sua história. Resumindo, a melhor câmera não é a que tem o melhor sensor ou a melhor lente, é basicamente aquela que não te atrapalha de viver, que não coloca tantas barreiras para você documentar a sua vida e realmente estar presente naquilo que você está vivendo, sem fazer só uma coisa ou só outra. Eu acho muito importante a gente conseguir viver, estar nesse momento presente, mas é muito importante a gente conseguir documentar também, porque a nossa memória com certeza é falha e tem muitas outras pessoas que vão se sentir muito bem assistindo aquilo que você está documentando, mas principalmente por você estar contando a sua história, estar mostrando a sua vulnerabilidade, sem se preocupar necessariamente com o equipamento. Bom, é o que eu tenho tentado fazer e é como essa câmera tem me ajudado. Ter comprado a DJI Osmo Action 6 mudou completamente ali a forma com que eu penso a produção de conteúdo, principalmente porque ela coloca quase que nenhuma barreira para eu gravar.
Eu acabei de gravar todo esse vídeo fazendo uma volta com a minha cachorra no bairro e isso só foi possível porque eu não estava com um celular. Eu me sentiria muito mais bloqueado, travado se eu tivesse com um celular e muito preocupado com o que as pessoas estariam pensando ao meu redor se eu estivesse usando o celular. Não me preocupei zero com iluminação, estou usando basicamente o microfone que veio junto com a câmera. Então, era isso que eu queria passar aqui. Se você está começando ou se você já produz conteúdo, acredito que você precisa colocar isso na sua cabeça. Documentar é importante, mas viver é muito mais importante do que documentar. Então, se você tem um equipamento que tire essas outras barreiras, você com certeza vai fazer uma documentação maravilhosa da sua vida. É isso, um abraço, eu sou o Dan Souza e até mais.